Olá pessoal, boa noite. Quem está entrando aqui na nossa Physio Live de hoje, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alexandre Castelo Branco, sou professor do colegiado de fisioterapia na Uninabuco Recife, e a gente hoje dá início a um projeto que o colegiado do curso de fisioterapia preparou com muito carinho, chamado de Physio Lives, que na verdade são lives que acontecerão durante esse mês de julho a princípio, mas deve se estender todas as terças e quintas, sempre às 7 da noite, na página da Uninabuco Recife, uninabuco.recife.centro, e é voltada para acadêmicos de fisioterapia, colegas, profissionais fisioterapeutas e para o público em geral. O projeto, na verdade, vai trazer sempre a cada dia desses, terças e quintas, fisioterapeutas de áreas diferentes, com formação e experiência em diferentes áreas da fisioterapia. Então vai ser uma excelente oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as diversas áreas de atuação do fisioterapeuta, com colegas com experiência em formação nessa área, para poder trazer o que tem de melhor dentro de cada especialidade e todo mundo conhecer um pouquinho mais, né, do leque imenso que a gente tem na fisioterapia. Toda a programação a gente já publicou na página da Uninabuco, e a cada semana, como eu falei, sempre terças e quintas, sempre nesse mesmo horário, às 19 horas, traremos aqui sempre um convidado muito especial. Sempre será com a mediação além da minha mediação, de outros dois professores, também do colegiado do curso, o professor Luiz Salles e a professora Rosângela Calheiros, e a cada um desses convidados, um de nós três estaremos mediando a live. Eu estou aqui só aguardando o professor Eduardo Pimentel, nosso convidado de hoje, que vai falar sobre fisioterapia esportiva, entrar para nós começarmos já a live de hoje, que na verdade vai ser conduzida toda por Eduardo, né? Ele é fera em fisioterapia esportiva e desde já eu convido todos a participar da nossa live, mandando perguntas, que vocês tenham dúvidas, curiosidades. Fiquem à vontade, na verdade, para os que têm as perguntas, vocês podem fazer do ladinho aí do espaço de comentários, tem a caixinha com interrogação para perguntas, então vocês podem digitar ali as perguntas de vocês e eu vou acompanhando aqui, fazendo as perguntas para Eduardo à medida que as perguntas vão chegando, certo? Então assim, participem, porque a live fica bem mais interessante quando todo mundo participa, manda perguntas, curiosidades, uma excelente oportunidade de conversar com um profissional da área e conhecer um pouco mais. Hoje a gente vai falar da especialidade de fisioterapia esportiva, ok? Então fica o convite já para vocês participarem, mandando as perguntas e os comentários. Deixa eu ver por aqui se Eduardo já está aqui. Perdão. Aqui já encontrei, vou adicionar ele. Adicionei, daqui a pouco ele já está começando. Já está conectando. Aí, Eduardo, boa noite, meu amigo. Fala, Alexandre, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem, me vendo? Tô sim, consigo ver. Boa Maravilha. noite, Deixa eu só pessoal. Obrigado, viu, Edu, por ter aceito o convite. Eu que Para o agradeço. pessoal que está assistindo, eu já havia orientado, se quiserem fazer as perguntas, e façam para ficar mais interessante, nessa caixinha aí do lado do espaço de comentários tem um íconezinho com interrogação, vocês podem digitar a pergunta de vocês ali. E aí eu vou acompanhando aqui, repassando as perguntas para o professor Eduardo. Então, os comentários estão desativados na modalidade aqueles que vão passando ao vivo, mas vocês podem perguntar do mesmo jeito, clicando nessa caixinha com a interrogação e mandando as perguntas. Aproveitem, porque ele é fera e o que vocês quiserem saber de fisioterapia esportiva, tá aqui o cara. Bom, pessoal, vamos começando então, Eduardo. Para começar, eu queria perdão, que você se apresentasse, né, falasse sobre a sua formação e experiência aí na área de fisioterapia esportiva, abrindo aí nosso projeto das Physio Lives. Beleza. Primeiramente, agradecer o convite aí, né, do Alexandre e da Uninabuco, né, para essa oportunidade de estar falando de fisioterapia esportiva e falar um pouquinho de mim. Eu sou fisioterapeuta, né, formado há 7 anos, me formei na Uninasal. E desde antes de ser fisioterapeuta, eu já fui atleta, então cheguei a ser atleta de futebol, joguei futebol e outros esportes. E aí, justamente tendo uma lesão no futebol, cheguei a ter um estiramento no joelho, não chegou a romper o ligamento cruzado. Foi quando eu descobri a fisioterapia, me motivei a fazer na fisioterapia e fui buscar o curso de fisioterapia. Acabei também tendo experiência na parte esportiva como aluno, depois como profissional. Na época de aula da faculdade, tive uma experiência no voleibol do esporte, 2012, voleibol masculino,
em que a gente disputou a Superliga B, Superliga Nacional, né, Campeonato Nacional. E no ano seguinte, 2013, fiz parte do time de basquete feminino, né, da equipe do esporte, que foi campeão invicto em 2013. A gente foi campeão brasileiro da Liga, né, LBF 2013. Foi uma experiência bem legal, porque tinha atletas da seleção brasileira, duas atletas americanas e atletas de alto nível. Então foi uma experiência bem importante. Também fiz mestrado, né, e formações dentro da área de esportes e terapias manuais. Né, sou especialista em terapia manual pela Faculdade Redentor do Rio de Janeiro e fiz um mestrado em fisioterapia na UFPE, né, com foco na parte de postura. E aí, depois de um tempo, né, comecei nessa parte acadêmica, dou aula na Estácio, Recife, na Faculdade de Olinda, e fiquei um tempo mais atendendo atletas no consultório, então atletas de corrida, de futebol, de diversos esportes. Mas aí, de 1 ano e meio, 2 anos para cá, eu entrei de cabeça no CrossFit, surgiu a oportunidade de fazer uma parceria com o Box, que é o Camará CrossFit, fica lá em Camaragibe. E aí surgiu a oportunidade de tanto treinar o esporte, que é uma coisa que a gente vai comentar mais para frente, que é importante o fisioterapeuta entender do gesto esportivo, entender da modalidade específica que ele está inserido. E aí comecei a treinar o CrossFit e aí atender os atletas de CrossFit. Então eu estou hoje em dia atuando com fisioterapia esportiva mais voltado para o CrossFit. Esse é um público que aparece bastante para mim também. Então, um resumo geral seria isso. Experiências no basquete, no vôlei, futebol, corrida de rua e hoje em dia bastante no CrossFit. Tem algumas formações, né? Formação de osteopatia, quiropraxia, algumas técnicas manuais que também facilitam nessa questão do atendimento do atleta. Embora que daqui mais para frente vou comentar que é importante a gente mesclar a parte da marca do tratamento, mas também a parte preventiva e de exercício. É extremamente importante para os atletas. Ótimo, Edu. Em relação à fisioterapia esportiva, fala um pouquinho para a gente sobre essa especialidade, na verdade, desde quando ela já é reconhecida pelo nosso conselho, e o que faz o fisioterapeuta esportivo, resumidamente, que eu sei que é bastante coisa, né? Sim, bastante coisa. A fisioterapia esportiva, ela tem, né, o conselho, no caso a sociedade, que é a SONAF, Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, que rege, né, a especialidade de fisioterapia esportiva, assim que tem como a Abrafito de traumato, como tem a Associação de Oncologia e de diversas áreas. E a fisioterapia esportiva ela é muito legal porque ela tem um amplo leque de trabalho. Dá para você trabalhar desde consultório, academias, clubes, o próprio CrossFit, que hoje em dia está no crescimento, atendendo corredores de rua. Então, você tem diversos campos de trabalho para você se encaixar. Então, a área esportiva é legal porque tem diversas modalidades olímpicas e não olímpicas. Então, você pode se encaixar, né, em diversos esportes, desde luta aos esportes mais tradicionais, por exemplo, futebol americano, tênis, vôlei, basquete. Então, tem uma infinidade de esportes. E no Brasil, a sociedade que rege, como eu tenho falado, é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Na nossa região, porque assim, essa especialidade é a cada quando você se forma, depois de 2 anos, você pode prestar prova de especialista, começar a prestar prova. E na região Nordeste, a gente tem, né, as regionais SONAF, na verdade no Brasil inteiro, mas na regional de Pernambuco a gente tem apenas 3 fisioterapeutas que são membros SONAF, que passaram na prova e são membros SONAF, que é o Bruno Gilberto do futebol, né, do esporte, tem o Gabriel Mesquita, né, que foi lá da Federal, professor substituto lá na Federal, e uma moça que agora me falha o nome, mas ela é de Petrolina, são 3. Do tão seleto que é para fazer essa prova. E aí, geralmente, né, nos congressos, esse ano ia ter a prova, mas adiou para o ano que vem, vai ser realizado no Congresso SONAF, que vai ser em Salvador, se tudo der certo nessa pandemia deixar. Então, assim, é uma especialidade, no meu ver, né, eu sou suspeito para falar que gosto bastante, é excelente, porque, assim, campo de trabalho tem, porque tem muita modalidade. E tem, claro, a gente está acostumado, às vezes, a ouvir falar do atleta de alto nível, mas a gente também tem que lembrar que o atleta amador ou recreativo também é fisioterapia esportiva, também você atende. Então tem campo de trabalho à vontade. Nem sempre, às vezes, super bem remunerado, depende muito da condição, mas se você atende consultório, se você cria seu nome e não desiste, você consegue sim ter sucesso nessa área de fisioterapia esportiva. E a tua experiência, na verdade, porque atualmente, tanto por onde você já passou, onde você está atualmente, né? Qual o perfil, o público-alvo seu? Óbvio que são atletas, mas você tem, no seu caso, a sua experiência mais tratando esses atletas pré-competição, pós-competição, ou em ambas as situações, as principais modalidades?
Pronto. Eu tive e tenho, né, experiência com tudo isso que você já falou, Alexandre. Então, desde pré-competição, pós-competição e a reabilitação como um todo. Porque, assim, pensando em fisioterapia esportiva, a gente tem que pensar em algumas coisas que eu vou elencar aqui. Primeiro de tudo, no esporte que você está inserido, você precisa conhecer ele de cabo a rabo, entender perfeitamente o esporte. Por exemplo, vou dar um exemplo recente que eu trabalho, que é o CrossFit. Eu tenho que saber, assim, quais são os movimentos que os atletas realizam no CrossFit, como é que funciona uma aula, né, um treinamento de CrossFit, como que funcionam os campeonatos, o que é um praticante de CrossFit de um nível iniciante, o que é um praticante atleta, elite, que é o RX que chama, quais as diferenças, quais são as principais regiões que tem lesão. Então tem a questão da epidemiologia das lesões, monitoramento das lesões, inclusive para a gente poder montar um trabalho preventivo, né? Aí, por exemplo, CrossFit tem muita disfunção e lesão. Ombro é o número 1, depois lombar e joelho, por exemplo. Então, são regiões que geralmente os atletas se queixam mais. Tem outras, como punho, tornozelo, mas diante desse cenário, você conhecendo o esporte, sabendo os gestos e sabendo onde o atleta mais lesiona, você consegue intervir através de programas de prevenção específicos para cada atleta, mesmo que você trabalhe com esportes coletivos, você consegue montar um trabalho individual para cada um. Também é importante a gente entender a capacidade e demanda do esporte, saber se o atleta tem uma capacidade física que comporta aquela demanda que ele está sendo ofertado, de treinamentos, de jogos, etc. Além disso, existe o recovery, né, que é a recuperação que acontece no atleta, né? Às vezes pré-competição ou pós-competição, que é as intervenções terapêuticas que são utilizadas para acelerar a resposta e o retorno do atleta. E aí entra diversas modalidades inseridas nisso, desde massoterapia, ventosoterapia, a parte de gelo, né, cria imersão, aquelas botas hidropneumáticas, um equipamento chamado Game Ready, aquela pistolinha Hypervolt e diversas outras que são utilizadas para acelerar a recuperação do atleta, pensando que ele vai competir logo mais. Às vezes de um dia para o outro, às vezes de um intervalo entre uma competição e outra, você entra com essa questão do recovery. Então, o fisioterapeuta esportivo atua desde a prevenção de lesões, que eu acho que, na verdade, seria o cargo-chefe nosso, pensar em prevenção não só quando o atleta está lesionado. Após isso, também atua na reabilitação, se for necessário, né, se o atleta machucar, e é o cara que decide realmente se o atleta tem condições de voltar para treinar ou se ele tem que ficar afastado para tratamento, porque tem alguns atletas que lesionam, mas eles continuam fazendo algum tipo de treinamento, e tem aquele que se isola totalmente, e também participa ativamente nos trabalhos de recovery que acontecem nas competições ou entre os jogos. Às vezes a gente associa muito recovery com corrida, recovery com crossfit ou no consultório, mas todo evento esportivo pode existir o recovery entre as competições. Na verdade, tem que ter essa recuperação do atleta. Então, o fisioterapeuta atua em prevenção, reabilitação, retorno ao esporte, e muitos esportes também participam nos primeiros socorros. É o profissional de primeira linha que vai fazer isso. Com exceção do futebol, que geralmente é o médico que entra para fazer o primeiro atendimento, mas todos os outros esportes, inclusive olímpicos, quem faz o primeiro atendimento é o fisioterapeuta. Tanto é que, na época que teve os Jogos Olímpicos aqui no Rio e outros Jogos Olímpicos, a SONAF capacitou vários fisioterapeutas no Brasil inteiro para ir participar dos Jogos Olímpicos. E dentro dessa capacitação, a gente teve aula de primeiros socorros, eletroterapia, terapia manual, cinesioterapia, e focaram bem nessa parte de primeiros socorros, que é uma das coisas que a fisioterapeuta esportivo faz no dia a dia, durante, se você estiver na quadra, no campo, no local que está acontecendo na prática esportiva. Certo. E em relação ao mercado de trabalho, Edu, aqui em Pernambuco, como é que está em relação à fisioterapia esportiva, a realidade atual? Sim, eu vejo como promissor e amplo, porque assim, como eu te falei da questão do atleta amador e atleta de alto nível. Atletas amadores, a questão de prática de atividade física vem crescendo no dia a dia. Então tem muita gente buscando fazer corrida, fazer uma musculação, fazer um crossfit, fazer algum exercício funcional, que já acaba entrando no contexto da terapia esportiva. Então já tem esse mercado do atleta amador. Em relação a esportes que eu vejo com grande potencial do aluno nosso acadêmico ou profissional se inserir, no Recife ou em Pernambuco eu vejo o CrossFit, que tem muitos boxes espalhados por nossa região inteira, e corrida de rua. Corrida de rua também tem um público muito grande com necessidade de atendimento de qualidade. Existem os esportes coletivos como basquete, vôlei, futebol, mas às vezes para o fisioterapeuta se inserir é muito numa questão de uma comissão técnica ser formada e você ser chamado, e às vezes tem comissões que já existem há muito tempo naquele determinado clube,
aí é um pouco mais restrito. Mas eu vejo esses dois esportes como grande ascensão. CrossFit, muito tranquilo para entrar, assim, se você conhecer algum boxe, ou se não conhece, corre atrás, mostra o seu trabalho, mostra a questão da fisioterapia que pode surtir bom resultado, e corrida, como bons esportes aqui. Mas eu conheço fisioterapeutas de diversas modalidades aqui em Pernambuco, desde futebol americano, futebol de campo. É porque às vezes a gente pensa assim, né? Fisioterapia esportiva, muita gente associa só com o futebol profissional. Futebol, o fisioterapeuta do futebol profissional, que tem talvez um valor mais, eu digo, para a mídia, né, para o público. Mas existem diversos esportes, voleibol, basquete, conheço o pessoal de handebol, de diversos outros esportes. Então, assim, é muito da vontade do profissional, que o cara tem que entrar de cabeça na área, se especializar, mostrar qualidade. Tem que ter o network também, né? O conhecimento é importante, conhecer os colegas, conhecer, inclusive, profissionais de outra área, o educador físico, o treinador, para surgir até uma indicação, por exemplo. Mas, se não acontecer dessa forma, se você não conseguir se inserir em algum clube especificamente, eu vejo o CrossFit e a corrida. Tá dando uma interferência aí na tua transmissão, Edu. Você está me ouvindo? Que a tua congelou aqui pra gente. Tá com algum probleminha na conexão dele e parou, né? Tá rodando. E agora? Congelou. Agora melhorou. Melhorou? Tá conseguindo me Melhorou. ouvir? Tô te ouvindo, tô te vendo, beleza. Então, pronto. O que eu estava falando em relação, assim, corrida e crossfit, teoricamente, são os meios mais fáceis, mas você tem que mostrar o trabalho de toda forma, né? E outra coisa que eu estava falando em relação a você praticar o esporte, ou pelo menos entender daquele esporte. Eu trabalho com futebol. É ideal que você entenda do futebol, já tenha jogado ou conheça. Eu trabalho com crossfit. Não é que você tem que ser um atleta de crossfit, mas se você entender dos movimentos é importante. Corrida de rua, assim também. E eu vejo que muito os pacientes amadores, eles procuram, inclusive, fisioterapeutas que entendem daquele esporte. Por exemplo, a gente tem uma colega, né, na outra instituição que eu trabalho, a professora Carla Dai, que ela é corredora de rua. Então, muitos corredores de rua, por exemplo, procuram ela. Eu que treino crossfit, então muitos atletas de crossfit tendem a me procurar, porque me vê também, me conhece do meio. Então, assim, o fisioterapeuta, não é que ele precisa ser atleta daquela modalidade, mas ele entender e ter um know-how naquele esporte é importante. Isso vai fazer ter procura dos pacientes também, inclusive, principalmente os pacientes amadores. Quando você é contratado por uma equipe, você trabalha num time de basquete daqui da região, de voleibol, você já vai atender aquele público, né? Aqueles 10, 20, 15 atletas daquela modalidade. Quando não, você tem que, o paciente para te procurar no consultório tem que ter esse conhecimento. E aí a gente precisa fazer um bom trabalho para estar sempre sendo lembrado. E aqui na região a gente tem um monte de profissional de qualidade. Tem muita gente boa aqui também, no Brasil inteiro, mas aqui na região também tem muita gente boa. Certo, Edu. Em relação ao dia a dia do fisioterapeuta esportivo, há alguma. Porque eu acredito que trabalha muito junto, você falou aí da equipe multidisciplinar, em relação Exatamente. ao trabalho, principalmente acho que com os preparadores físicos, né? Mas aqui em Pernambuco, em Recife, especialmente falando, você acha que Sim. tem uma abertura legal para esse profissional, ou seja, os grandes clubes de várias modalidades, enfim, seja de modalidades individuais ou coletivas, há um mercado com missão e uma boa abertura. Na verdade, eu estou percebendo pela sua fala, a gente já conversou sobre isso antes, que há uma escassez de profissionais, mas a partir do momento que tem esses profissionais, há possibilidades e há um mercado em expansão para essa especialidade, certo? Com certeza. E a questão multidisciplinar, dentro da fisioterapia esportiva, eu acho como essencial e primordial, não tem como. Principalmente quando estão inseridos dentro de uma equipe. Você tem que ter contato com o personal, né, o educador físico da equipe, também o treinador, talvez nutricionista, psicólogo, dentista, a equipe que estiver disponível de trabalho. Tem que falar a mesma língua. Inclusive no planejamento preventivo, em todo o planejamento de trabalho, as questões, às vezes, assim, um atleta que está mais sobrecarregado, retirar um pouco ele para poder retratá-lo. Todo esse planejamento anual e a cada competição e etc., o fisioterapeuta tem que estar junto com a equipe médica e também com a equipe técnica fazendo esse trabalho. Tem que falar a mesma língua, comprar a ideia junto, porque senão não funciona. Imagina se o fisioterapeuta diz assim, ó, o fulaninho está sobrecarregado. Talvez é ideal reduzir a carga de treino dele, adequar essa capacidade de demanda. Se o treinador não te escuta, existe uma grande chance do cara lesionar numa partida ou num treinamento.
e você perdeu o melhor atleta da equipe. Então, essa linguagem tem que estar muito parelha e muito coesa entre os profissionais. Tem que estar sempre trocando informação. E aí, eu não trabalho num clube diretamente. Então, você tem que entrar em contato com o personal que dá treino para esse indivíduo, para esse atleta. O máximo de profissionais que possam trabalhar em conjunto, na fisioterapia esportiva eu vejo como essencial. E, na verdade, é muito mais de da gente mostrar o nosso trabalho. Assim, a gente só passa a ser conhecido e ver a importância do fisioterapeuta esportivo se a gente mostrar que a gente é importante, né? Assim como em todas as outras áreas da fisioterapia. Então, para o profissional, educador físico, saber disso, que a gente, né, pode trabalhar bem, ou para o treinador, que seja, a gente tem que levar esse trabalho para eles também. Tem que ter esse diálogo, essa troca. Certo. Edu, além de trabalhar diretamente nos clubes com esses atletas, quais outros locais de atuação que o fisioterapeuta esportivo ele também pode trabalhar? Além do seu consultório, obviamente, Perfeito. dentro de um clube, tem algumas outras unidades de atuação, né, locais de atuação do profissional? Perfeito. Existe, geralmente, né, tem fisioterapeutas que atendem no seu consultório, existe nos boxes de CrossFit, hoje em dia o pessoal monta, né, locais de atendimento dentro do box. E nos clubes geralmente tem, né, uma salinha de atendimento. Então, assim, às vezes você vai ter ou uma salinha específica para atendimento no próprio local, então, por exemplo, na quadra, próximo da quadra onde tem o treinamento, próximo do campo de atletismo, onde os atletas fazem lá no Santos Dumont, aí teria uma salinha, por exemplo, ou no box de CrossFit, em algum local que viabilize o fisioterapeuta esportivo fazer o atendimento, ou mesmo até no consultório. Qual a diferença do fisioterapeuta esportivo que atende só no consultório para o cara que está linkado ao clube ou no local? Porque quando você consegue assistir o treino ou o jogo, é importante porque muitas vezes a lesão ocorre nesse detalhe. Tipo assim, o fisioterapeuta esportivo precisa analisar o movimento que o atleta está fazendo. E não só pegar ele quando ele já está machucado. Muitas vezes o problema está justamente na execução. Às vezes ele está fazendo, sei lá, pensando, por exemplo, nos atletas do CrossFit, que é a minha realidade. Imagina que ele não tem uma boa dorsiflexão do tornozelo. Ele vai fazer, durante a competição dele lá, X agachamentos. Bote aí, 80, 70 agachamentos num determinado momento. Com peso ou sem peso. Imagina com peso. Ele tem que levantar uma carga, levar e ainda agachar. Se o paciente não tem uma boa dorsiflexão do tornozelo, por exemplo, que isso vai ficar nítido num movimento, na análise biomecânica, né, na análise do movimento, o fisioterapeuta não vai saber que isso é a causa do problema. Ou imagina, e a queixa do cara está no ombro. Existe um monte de estudo científico, Alexandre, que fala, por exemplo, da interação da cadeia cinética, onde alterações do tornozelo, do joelho, do quadril ou do próprio tronco, que reflete para esses problemas de ombro que os atletas, por exemplo, do CrossFit apresentam. Isso eu estou dando exemplo de um esporte. Você vai pegar para cada esporte vai ter essa individualidade. Então a gente tem que trabalhar em cima de especificidade, individualidade e pensar muito em prevenção. E aí, claro, quando eu conheço do esporte, quando eu estou presente, é melhor ainda, porque eu consigo ver a realidade. Nem sempre o fisioterapeuta tem essa realidade. Às vezes ele atende só no consultório. Então, no consultório, talvez ele vai ter que ter um espaço que ele consiga ver o atleta executando o movimento. Eu acredito, assim, que trabalhar com fisioterapia esportiva não é só deixar o cara na maca. Também tem que botar ele para fazer os movimentos, o gesto esportivo e a função. Eu acho que isso também cabe para todas as áreas de física. Se a gente pensa muito em função e trabalha dentro da função do paciente, é importante. Para a fisioterapia esportiva, no meu ver, é primordial. Tem que analisar o gesto do atleta. Que o detalhe pode estar aí. Não necessariamente, assim, vamos pensar, sei lá, ele tem uma dor no joelho. Por que esse joelho dói? Ou eu vou ficar só fazendo terapias complementares com ele? Tipo, exemplo só, né? Ventosa, dry needle, liberação miofascial, maravilha, mas por que ele está lesionando? Será que é só isso? Será que vou ficar sempre liberando, o cara volta, machuca? Essas recidivas que acontecem, é importante o fisioterapeuta entender por que acontece. Pode ter algum desequilíbrio muscular, alguma fraqueza, que também é importante um trabalho de fortalecimento, reeducação muscular. E às vezes o fisioterapeuta esquece disso, fica focado só em tratar a dor, só na queixa específica, mas esquece do gestual como um todo. Certo. Edu, tem uma pergunta aqui. Na verdade, eu orientei o pessoal no começo para pode fazer as perguntas aqui nas nossas lives, né, dentro da página. Sim. Os comentários é um padrão da casa, os comentários ficarem desativados, mas tem uma ferramenta assim aqui do lado, com a caixinha de interrogação, que o pessoal pode fazer perguntas. Mas algumas pessoas estão mandando perguntas até pelo WhatsApp, porque por algum problema essa caixinha não está funcionando. E a gente tem uma pergunta aqui de Valério, que ele quer saber o seguinte: Grande Valério. Qual o cenário da fisioterapia esportiva dentro das artes marciais
e se é comum ver o fisioterapeuta dentro de clubes, mas nas artes marciais como jiu-jitsu, judô, tem crescido essa procura? Eu vejo também como promissor, dentro das lutas, a presença do fisioterapeuta esportivo. Na verdade, toda modalidade esportiva, se a gente for parar para pensar, precisa sim do fisioterapeuta. Basta a gente mostrar nosso valor e mostrar para os atletas a necessidade deles buscar a gente. A questão de entrar dentro do clube ou não, isso tem muito a questão de você se acertar com aquela equipe, eu digo assim, em questões de se eles vão ter uma equipe realmente de atendimento. Porque às vezes o clube, sei lá, o time de jiu-jitsu, de judô, fecha uma parceria com o preparador físico, fisioterapeuta, uma equipe. E aí você está inserido nesse contexto. Existe essa realidade que o fisioterapeuta pode estar inserido, ou aqueles atletas especificamente buscar você num consultório. Mas assim, eu vejo como na área de esportes, de luta, uma crescente, se SONAF, por exemplo. Na SONAF eles têm comitês, por exemplo, comitê de lutas, o comitê de futebol, comitê de esportes overhead, que é com exercício acima da cabeça. Eles têm subgrupos para desenvolver trabalhos em fisioterapia esportiva nessas áreas. Então, assim, existe um subgrupo de luta, inclusive vai ter um simpósio online, se eu não me engano, na SONAF, só não sei decorar o dia agora. E aí, sobre o esporte de luta. Então, assim, tem sim campo de trabalho, o que é importante a gente mostrar para as pessoas o valor que a fisioterapia esportiva tem para esses atletas. E eles vão procurar vocês, com certeza. Não tem como não acontecer dessa forma. Porque, assim, o atleta, ele, principalmente quando é alto nível, quando é lesão, e convive muitas vezes com a dor. Então, muito é a questão do fisioterapeuta saber lidar com isso. Uma interferência novamente aí, Edu. Deixa eu ver. E agora? Travou um pouquinho e saiu do foco. Ainda não. Mas conseguem me ouvir? Para mim, sim, estou te ouvindo. Para mim aqui está aparecendo. Estou te ouvindo. O áudio voltou, tá ótimo. E o vídeo que está um pouquinho fora de foco, mas o áudio já está ótimo. Tá, aqui para mim parece normal, engraçado. Sim, mas aí, exatamente, o fisioterapeuta esportivo precisa mostrar o seu valor. Então, assim, os pacientes vão buscar, porque dor o atleta vai ter toda hora, ou muitas vezes. Ele sabe, inclusive, tenta lidar com a dor, até o ponto que ele precisa do fisioterapeuta. Então, se o fisioterapeuta esportivo se mostra que o seu trabalho é valoroso para os atletas, eles vão procurar você, independente do esporte. E aí, no esporte de luta não é diferente. Basta você entender o esporte primeiro, então você tem que se inserir. Se é jiu-jitsu, seria legal você entender um pouco do jiu-jitsu. Se é MMA, se é judô e etc., você tem que entender daquele esporte primeiro, quais são os movimentos. Imagina, talvez eu aqui, Alexandre, que não tenha muita familiaridade com o esporte de luta, o cara chega para conversar com você e diz, um golpe assim, 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 que eu me machuquei. Aí você, tá, beleza. Faça a menor ideia. Ou, por exemplo, feito no CrossFit, o cara chega e diz, eu fiz um pistol, fiz um deadlift, fiz um overhead squat, e foi nesse movimento que senti uma dorzinha assim assada. Se o fisioterapeuta não sabe o nome do movimento, vai dizer que danado esse cara tá falando. Porque, por exemplo, no CrossFit os nomes são todos em inglês dos movimentos. Assim como na luta vai ter a nomenclatura, assim como no esporte e tal. Então o fisioterapeuta tem que conhecer disso. Conhecer das posições, se é um esporte coletivo, conhecer da regra do jogo, é importante, inclusive para as questões de doping. Assim como o medicamento pode ser doping para o atleta, existem algumas coisas que são proibidas ou permitidas em alguns esportes. Como, por exemplo, as bandagens. Tem esportes que durante a competição não pode utilizar determinada bandagem ou a bandagem em si. Só quando ele está fazendo algum tratamento sem estar em competição. Então, esses detalhes, o fisioterapeuta que está inserido naquele local, ele tem que conhecer. Certo. Tem uma outra pergunta aqui de Luiz. Ele pergunta o seguinte, professor Eduardo, é um prazer assistir um profissional com uma bagagem imensa falando sobre a área de atuação. Ele tem duas perguntas. A primeira é a seguinte, qual a diferença entre a fisioterapia em trauma de ortopedia e fisioterapia desportiva? Eu acho que tem muito essa pergunta, né? Porque em algum momento... Essa pergunta, exato, a gente escuta muito. É exatamente na questão, no meu ver, na questão preventiva e do acompanhamento do esporte. Porque, assim, o fisio da traumato, geralmente ele recebe o atleta no consultório, que vai lá buscar, né? Porque ele lesionou, vai lá tratar. O fisioterapeuta esportivo, ele acompanha o atleta no loco, ele entende e trabalha em cima de prevenção o tempo todo. Acho que isso é o maior ganho, né, do fisioterapeuta esportivo. Tanto primeiros socorros, prevenção, para fazer com que o atleta precise o menos possível de estar indo no seu consultório o tempo todo. Então, trabalho preventivo, acho que é a bandeira do fisioterapeuta esportivo. É o nosso trunfo, trabalhar em cima de
minimização de lesões. Não vou dizer como prevenção 100%, porque é difícil fazer prevenção. A gente busca, mas é difícil. Mas Certo. reduzir, né, trabalhar em cima dos fatores de risco, esses detalhes é que vai diferenciar o fisioterapeuta do esporte e o conhecimento do esporte do que o cara que pega qualquer atleta de qualquer esporte que chega. Porque, assim, é muito difícil você possa ter um bom conhecimento de vários esportes, mas imagina que você cai para atender atletas de vela, de esgrima, numa coisa totalmente diferente. Você vai ter que aprofundar naquele esporte, não tem como. E isso o fisioterapeuta esportivo busca. Já o da traumato talvez não vai ter essa necessidade ou querência, né, vontade de buscar esse tipo de conhecimento. Ótimo. A outra pergunta dele é: o fisioterapeuta ganhará muito dinheiro por causa das lesões no CrossFit? Veja bem, paciente tem um monte. Se você souber fazer o serviço, se você mostrar a qualidade, como eu estou falando para vocês, paciente não vai faltar. É porque existe muito, deve ter sido a pergunta do Luiz aí pela questão do CrossFit lesiona ou não. Se a galera for começar a ler os estudos científicos, você vai ver que o CrossFit lesiona tanto quanto outros esportes. Inclusive tem esporte que lesiona mais do que o CrossFit. Por exemplo, futebol, rugby, tende a lesionar mais do que o CrossFit, inclusive, em horas de treino semanal e tudo mais. O CrossFit geralmente lesiona quando o atleta já vem com a lesão prévia e começa a fazer o CrossFit, ou quando o atleta, vou chamar atleta, mas o praticante, ele ignora totalmente o que o coach fala e o que o fisioterapeuta fala. Porque tem uma galera que bota na cabeça que tem que colocar peso, peso, peso e exagera nos treinamentos. Esse exagero é que faz o cara machucar. Porque do CrossFit treina desde criança, tem alguns treinos chamados Cross Kids, até o adulto, até idoso também faz CrossFit. Só que é tudo adaptável para cada faixa etária e para cada dificuldade ou facilidade que a pessoa tem. Então, assim, é mito essa questão do... Claro, vai ter lesão? Vai, como qualquer outro esporte. E se o fisioterapeuta souber fazer, ele vai ter muito retorno financeiro porque a procura é muito grande. Ótimo. Dos atletas. Perfeito. Tem uma outra pergunta só para não perder o raciocínio, no CrossFit, parece que a cultura em si do CrossFit, né, os atletas em si, eles têm a consciência da importância da fisioterapia. Isso é bom pra gente. Existem esportes, às vezes, que não valorizam muito, mas o CrossFit, assim, o que eu vejo, a maioria das pessoas tem muita noção de que, assim, eu preciso do fisioterapeuta me atendendo para poder estar bem, para poder competir. Então, eles têm essa consciência aí. Maravilha. Tem uma pergunta aqui da Rosângela. Na verdade, o Luiz perguntou antes, é o professor Luiz também, nosso professor da casa. Sim, Luiz, conheço. Um abraço, Luiz. Ele também será mediador de algumas fisiolives. E agora eu pergunto à professora Rosângela, que também será mediadora de algumas fisiolives aqui. Ela pergunta o seguinte: para ser especialista, precisa fazer um exame de título ou só a pós-graduação? E quanto tempo a duração de um após na área esportiva? Existem as pós-graduações de fisioterapia esportiva que o fisioterapeuta pode fazer. Geralmente a duração é 18 meses, né? Mais ou menos os módulos, 18 módulos, 19, 20 módulos. E existe a especialidade pelo COFIT, né? Você fazer a prova de especialidade. A prova de especialidade ela é chancelada pela SONAF. As pós-graduações, nem todas, ou muito poucas, são chanceladas pela SONAF, que é o órgão nacional. Então, assim, para você ser considerado fisioterapeuta esportivo pelo órgão nacional que a gente tem, que é a SONAF, você tem que prestar a prova, né, que existe, e aí, passando na prova, você vai ser considerado membro da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, que aí vai ter as regionais em cada região, né, em cada estado, e tem a nacional. E eles sempre têm congressos, eventos. Agora, nessa época de pandemia, eles estão fazendo várias lives, vários cursos. Eles lançaram um curso avançado recentemente agora de cotovelo e ombro, chamando os melhores fisioterapeutas que trabalham com tênis, com vôlei, com crossfit, com diversas modalidades, dando aula específica de tratamento de tendinopatia, de cotovelo, lesões de ombro, slap, etc. É muito legal. Então, assim, para querer abraçar a área esportiva, acho que é importante o fisioterapeuta, além de fazer uma pós, porque, assim, às vezes também muitas pós são traumato e esportivo, não é puramente esportivo. Aqui na região Nordeste só tem uma pós que é 100% esportiva, que é a do Instituto Paiva, que é do coordenador Bruno Gilberto. Todas as outras geralmente é mesclado, é traumato, ortopedia e esportivo. E existe a prova da SONAF, né, a prova feita, né, de especialidade, que você pode fazer, né, depois de 2 anos de formato, você pode começar a prestar a prova, que eu acho o caminho melhor para o fisioterapeuta fazer, né, para se tornar membro, e aí ser sim considerado fisioterapeuta esportivo e para uma sociedade que leva a fisioterapia esportiva para o Brasil inteiro.
Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui, só avisar, pessoal, como os comentários estão desativados, essa ferramentazinha que eu falei, algumas pessoas não conseguiram aparecer a caixinha da interrogação, então para quem tem meu contato pelo WhatsApp, pode mandar as perguntas pelo WhatsApp que eu estou fazendo aqui para o professor Eduardo. Tem mais uma Beleza. pergunta aqui de Valério, perguntando se é interessante o fisioterapeuta esportivo participar daquela modalidade em que ele trabalha para entender melhor o gesto esportivo, o mecanismo da lesão, ou isso é irrelevante? No meu ver, sem dúvida, não digo se ele for, não precisa ser atleta profissional daquele esporte, mas praticar, mesmo que por hobby ou para o entendimento biomecânico, para o fisioterapeuta, acho que é importante sim, porque ele vai entender exatamente as demandas daquela atividade, saber onde que o atleta sente mais, ele vai sentir a dor que o atleta sente, mesmo que se não seja no mesmo nível, mas ele vai ter um entendimento disso, inclusive para poder montar os trabalhos preventivos ou o foco das intervenções mais específicos daquele esporte. Porque se a gente for avaliar todo esporte, ele tem uma demanda diferente do outro. Tem esportes que lesionam mais membro inferior, tem esportes que lesionam mais membro superior. Dentro do próprio esporte, vão ter posições diferentes, que vão ter mais lesões numa determinada posição de um tipo, mais lesões em outra posição de outro tipo. Então, essas variabilidades de cada esporte, o fisioterapeuta precisa entender. Para ele entender, ele tem que conhecer o esporte. Se ele puder praticar, melhor ainda, porque ele vai saber como é o movimento, então ele vai entender como vai reabilitar o atleta. Então, eu acho como fundamental, sim. Se possível, sim. Inclusive, Certo. pode ser até uma possibilidade do próprio indivíduo entrar numa rotina de atividade física. Eu tiro como exemplo meu. Eu sempre fui atleta de futebol, fiz diversas modalidades, musculação, e desde que eu fiz mestrado, eu estava afastado da atividade física, assim, sem poder fazer pela demanda de mestrado e tudo. Quando teve a oportunidade do CrossFit, eu pude voltar a fazer atividade física. E o CrossFit é de alta intensidade, então eu pude suar bastante. Cheguei a perder na época, de lá para cá, mais ou menos uns 10 quilos aí, 8 a 10 quilos. Só fazendo CrossFit, então emagreceu bem aí, para o que eu tinha ganhado, né, durante esse tempo de mestrado. E entrou como atividade física. Então, para mim, também foi importante por saúde, né, que pode ser esse detalhe também para o fisioterapeuta. Praticar para entender e também para buscar qualidade de vida. Ótimo. Tem uma pergunta que é minha, Edu, de uma Sim, curiosidade, na verdade. certo. A gente ouve falar muito, isso acontece muito numa linha contrária, por exemplo. A gente vai ter até uma convidada aqui também na Fisiolive, na área de dermatofuncional. A dermatofuncional ou saúde da mulher é uma área apenas para fisioterapeutas mulheres. E aí não há espaço para as mulheres, é uma especialidade machista ou não existe nada disso? Não existe nada disso. Na verdade, está tendo uma crescente de mulheres na fisioterapia esportiva. Inclusive, existem mulheres que estão nos altos cargos de instituições de federação e também da Federação Internacional, o Comitê Internacional Olímpico, tem duas fisioterapeutas, né, que fazem parte, e da Federação Internacional de Fisioterapia Esportiva, que é a Luciana de Michelis e a Natália Bittencourt, que são mulheres que representam o Brasil a nível internacional. Vocês podem entrar no Instagram delas e ver aí que elas fazem um trabalho brilhante, são mulheres. Vão ter diversos esportes aí que também tem mulheres se destacando. Claro que existem, às vezes, alguns esportes que talvez possa ter uma certa dificuldade ou não da mulher se inserir no masculino, mas no feminino tem espaço. E é muito mais, assim, da mulher perceber que ela pode entrar onde ela quiser e que tem espaço, desde que ela faça um bom trabalho e que as pessoas ao redor dêem o certo respeito que ela merece. Isso é fundamental. Mas eu vejo que tem mais procura, sim. Nas pós-graduações que eu observo, nos cursos, tá mais mesclado. Não tem só mais homens, tá tendo também mulheres querendo fazer essa área. Às vezes aquela que não vai é porque talvez fica achando, ou com esse preconceito que a gente tem, né, de achar uma área para mulher, não sei o quê. Isso é total preconceito. Se ela botar na cabeça que ela pode, é só ela correr atrás. Eu conheço vários exemplos positivos de mulheres que estão muito bem na fisioterapia esportiva. É só o pessoal Ótimo. procurar os membros do SONAF, por exemplo. Se ele for procurar os membros da sociedade no Brasil inteiro, pegue não só de Pernambuco, no Brasil todo, você vai ver Sim. homens e mulheres de alto nível de competência em vários esportes diferentes. Maravilha. Eu perguntei que a gente ouve, volta e meia tem Sim, alunas até que sim, comentam isso, você sabe, como você considera tem muito mais de que, sim. mas isso é uma especialidade para homem, ainda mais se for Ó, trabalhar, por se, exemplo, num clube de futebol com um monte de homem e eles não vão me respeitar porque eu sou mulher. Tem um pensamento assim. eu vou te dar um exemplo da liga que eu coordeno. Né? Lá, eu esqueci até de falar no início, mas na Estácio eu coordeno a liga de fisioterapia esportiva. Se você for pegar a liga, os ligantes, né, os meninos que participam, 90% são mulheres. Deve ter uns, Emanuel, Rafael, uns dois, três meninos. O resto é tudo menina.
né? Tudo do sexo feminino. Então, assim, já mostra, o curso em si de fisioterapia no geral já tem, às vezes, mais mulheres do que homens, né? Isso, De uma isso. maneira geral. Então, não vejo como ter... É muito mais preconceito das pessoas, talvez, do que propriamente falta de oportunidade. A gente tem que pensar naquela que é a seguinte, quem cria a oportunidade algumas vezes, ou muitas vezes, é a gente mesmo correndo atrás. Porque se a gente for esperar, nem tudo cai do céu, né? Nem tudo cai pra Claro. gente tem que ralar e correr atrás. Então, se a mulher quer se inserir na área esportiva, ela tem que entrar de cabeça nisso. Certo. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, antes a gente já, daqui a pouco a gente finaliza, enquanto não Sim, chega mais nenhuma, eu também tenho uma curiosidade. Bem da área esportiva, porque isso acontece muito em qualquer especialidade da fisioterapia, na minha área que é oncologia acontece, acredito que na sua também, existe aquela situação que dentro de uma equipe multidisciplinar, a importância do fisioterapeuta dentro daquela equipe é a autonomia dele, principalmente no que sentido em conversar de igual para igual com o sim, médico, cuida daquela equipe, com o preparador físico, com o nutricionista, mas em especial com o médico, porque ainda se tem uma visão em que nas equipes o médico sempre é o chefe da equipe. Nem, na verdade, não é isso que acontece. Cada profissional exato. tem a sua autonomia e o fisioterapeuta também tem a sua autonomia. Inclusive, um grande desafio que eu acho que vocês têm na área esportiva é exatamente quando o atleta está sob seus cuidados, ainda não está apto a voltar para um treino e há Sim, uma exigência de que ele volte, você tem que ser mais exatamente. rigoroso e falar, não, eu como fisioterapeuta não libero esse atleta. E isso ser respeitado. Isso é Sim. respeitado na prática? No geral, sim. Os médicos do esporte geralmente conversam muito bem com os fisioterapeutas, têm uma maior abertura do que se fosse um ortopedista de consultório, desculpa, ou de um local específico. Geralmente o médico do clube que está inserido tem um olhar mais abrangente disso e tem um respeito maior. E tudo mais também é muito do fisioterapeuta se mostrar, ser respeitado pelos profissionais, mostrar a sua qualidade. Não vai ter como contestar. Eu vejo na área esportiva, principalmente quando acontece isso, você tem, por exemplo, vou dar um exemplo do fisioterapeuta do Paris Saint-Germain, é o Bruno Maziotti. Ele foi do Corinthians, na época que o Corinthians de 2012, 2013 ganhou o Libertadores, ganhou tudo. Hoje ele é o fisio do Paris Saint-Germain, foi da seleção brasileira. Ele lá, ele é o chefe da delegação do setor médico de saúde, não só da fisioterapia, para você ter noção. Então, assim, Certo. por que que ele... E muitas vezes ele está inserido em trabalhos em conjunto com o educador físico, com o médico, com tudo. E o pessoal tem o igual respeito como o médico, por exemplo. Então é muito mais do próprio fisioterapeuta mostrar o seu valor. A gente tem diversos exemplos positivos disso. E a gente não pode desanimar ou achar e criar barreiras também. Porque às vezes existe, não eu digo só o fisioterapeuta, os profissionais em si, cada um quer ficar no seu quadrado. E às vezes a Uhum. gente esquece de o que cada um pode somar para cada profissão. Porque assim, a medicina vão ter coisas específicas dela que vão ser positivas, assim como a fisioterapia, assim como a educação física. Se todos esses falam a mesma língua e se juntam em vez de ficar brigando, acho que toda a área ganha com isso. Do que a gente ficar, cada um querendo puxar a sardinha para o seu lado. Porque vão ter coisas que o Certo. fisioterapeuta não vai ter como fazer, que vai ser função talvez do médico, sim, função do educador físico, assim como tem coisas que ele não faz e que é a nossa função também. Então, se todo mundo respeita o valor de cada um e trabalha em conjunto, que o produto final é a melhora do atleta e o desempenho do atleta, eu acho, isso é o melhor caminho. Ótimo. Uma outra coisa também que eu estou aproveitando e eu fazendo várias perguntas, Fique à a vontade. academia há espaço para o fisioterapeuta esportivo dentro da academia ou não? Porque, inclusive, eu leciono a disciplina de História da Sim, Fisioterapia e quando eu falo das especialidades, um breve comentário, eu coloco lá dos locais de atuação da modalidade de fisioterapia esportiva também seriam academias. Mas dentro da exatamente. academia, o que o fisioterapeuta esportiva faz e o problema para não ter um choque ali com o educador físico dentro da academia, né? Espaço tem sim, com certeza, porque o fisioterapeuta inserido na academia ele pode focar na minimização das lesões no próprio exercício da academia, embora tenha o personal, mas a gente tem um olhar muito mais crítico e clínico nesse ponto. A grande questão é o fisioterapeuta não entrar em atrito, digamos assim, ou tentar lidar bem com a situação da convivência com o profissional educador físico. Que, na verdade, a grande maioria dos educadores físicos adora trabalhar junto com o fisioterapeuta quando interage. A gente também tem essa questão de pensar que vai ter briga e divergência. Se são É, profissionais de alta qualidade, geralmente não tem esse atrito. Pelo contrário, são coisas que se somam. Então, assim, eu vejo como positivo, assim, o fisioterapeuta dentro da academia, na função mais corretiva e de ajuste. Agora, tem várias questões. Primeiro, o praticante do exercício ter a consciência da importância disso. Porque, às vezes, tem muita gente teimosa que, tipo assim, eu malho há 10 anos, então já sou o personal, já sei fazer tudo. Tem gente que uhum, leva para esse lado, né? E aí esse é o cuidado, às vezes, de saber lidar com as pessoas. Porque tem pessoas que são difíceis
de você dizer assim, ó, tem que fazer dessa forma. Ah, não, mas eu faço há X anos de tal forma. E aí é mais o entendimento das pessoas. Mas, mais uma vez, se o fisioterapeuta esportivo mostra o seu papel e a sua importância de estar naquele meio, principalmente mostrando dados quanto reduzir queixas dos clientes, melhorar a qualidade do movimento, etc., ele vai se inserir cada vez mais nisso aí. Não só com o consultório especificamente, mas sim atuando dentro da academia durante a execução dos movimentos. Tem espaço? Teria. Basta o fisioterapeuta ir atrás do seu espaço. Maravilha. Deixa eu te fazer a última pergunta, porque infelizmente o tempo passa muito rápido, já vai dar aí 10 para 18, e a gente vai daqui a pouco encerrar. Uma última pergunta que eu queria te fazer é: que mensagem você deixa e quais características você pontua assim como aquelas mais relevantes que um aluno que está nos assistindo agora, que pensa em seguir pela área de fisioterapia esportiva, que conselho, na verdade, né, ou orientação você daria para esse aluno? Primeiro de tudo, eu diria, se especialize, busque conhecimento, desde o conhecimento mais básico até o mais especializado, mas nunca esqueça do básico. Às vezes as pessoas esquecem da anatomia, da biomecânica, da cinesioterapia, de base, raiz, que isso é que vai dar a base sólida para as coisas mais especializadas. Então, nunca parar de estudar. Segundo, se você quer se inserir no esporte, procure um esporte que você goste, tenha identificação, porque também não adianta ir para uma coisa que você não se identifica, e conheça a fundo aquela modalidade, tanto quanto o esporte em si, quanto as principais lesões. E estude sobre lesões, estude sobre biomecânica, estude sobre prevenção, tente fazer as provas de especialização, né? Busque a SONAF, busque as associações, né? E a associação em si do esporte, que é a SONAF, que você vai estar vendo os profissionais a nível mundial e nacional da área, os profissionais de qualidade que vão poder estar trazendo conteúdos bons, e sempre busque estudar. Eu acho que esse é o caminho. Estudar, estudar, estudar. Busque os artigos científicos atuais. Seja crítico nessa análise. Não fique só focado em método específico, mas se você tem familiaridade com o método e esse método te ajuda de alguma forma, traga isso para a sua prática, mas sabendo ponderar o que é importante para o paciente, que a avaliação é extremamente importante. Então, eu acho que é isso. É se especializar. E isso vai fazer com que você cada vez mais evolua. Porque, assim, por mais que eu tenha, por exemplo, 7 anos de formado, de atuação, muito na prática esportiva, mas eu sempre tenho a necessidade de estar buscando cursos, conhecimento, estudo, porque, assim como a ciência, o esporte, o tempo todo evolui. A fisioterapia evolui, tudo evolui. Então, a gente tem que estar se capacitando toda hora. Tá ótimo, Edu. Eu já quero te agradecer de coração aí por ter aceito o convite. Acho que foi ótimo, mesmo com esse probleminha aí das perguntas não terem chegado por aqui, mas eu fiquei aqui no Zap recebendo as perguntas, te repassando. Tá abrindo, na verdade, esse projeto, abrimos aí com chave de ouro com você. Sim. Toda terça e quinta a gente vai estar aqui reunido, sempre com um profissional, e acho que a gente começou muito bem. Quero te agradecer, tá, por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Sempre que precisar, podem contar. Precisar em outros momentos para tirar qualquer dúvida. Se tiver outras perguntas no privado, pode me mandar que eu respondo para vocês com o maior prazer. E quando precisar, estou à disposição. Falar sobre fisioterapia esportiva para mim é um prazer imenso. Poder ajudar de alguma forma aí. Agradeço ter sido convidado, talvez ter sido o primeiro aí a abrir, né, com chave de ouro, como o Alexandre falou, mas independente de ter sido o primeiro ou o último, só de eu poder ter ajudado, eu já fico feliz. Deixa eu te falar, você, tanto na área esportiva quanto fora dela, você é adepto, admira, recomenda a acupuntura? Eu recomendo sim, só diria o seguinte: primeiro de tudo, busca também a evidência científica disso. Não só da acupuntura, mas todos os outros. Modalidade de terapia, fisioterapia. Se você atrelar ciência com clínica, e aí buscar o melhor de cada coisa para o teu cliente, eu acho que é fundamental. Seja na acupuntura, seja nas terapias holísticas de maneira geral, seja em todas as áreas da físio. Busca sempre esse equilíbrio. Eu acho que é por aí. Maravilha. Te perguntei porque a nossa próxima Physio Live vai ser na terça-feira. Tiago, né? Cuidado, você conhece, nosso colega Tiago Albuquerque. Quem vai estar mediando é o professor Luiz Salles, então eles dois vão estar batendo num papo, que a gente fez aqui hoje, sobre a acupuntura, mais uma área de atuação da fisioterapia, e o Tiago a gente conhece, sabe que é um excelente profissional e vai estar batendo um papo também com a galera na terça. Não percam, pessoal, são 2 feras nessa área aí. Tiago sabe muito sobre acupuntura, tem muita coisa para passar aí para vocês. Isso aí, terça-feira já está feito o convite às 7 da noite na página nambuco.recife.centro.
Edu, meu amigo, obrigado, tá? Eu que Um abraço agradeço. para você. Em breve a gente se encontra. E todos, muito Beleza. obrigado por terem participado e até a próxima Eu, Physio Live. eu que agradeço. Obrigado. Valeu.